Olá! Pouco sabe que Bagé recebeu a visita ilustre de Princesa Isabel. No programa Memórias do Pampa dessa semana, vamos saber um pouco da passagem da princesa aqui na nossa cidade. Foi em 1885 que Bagé recebeu a visita da Princesa Isabel. A expectativa foi grande e a Rainha da Fronteira preparou-se para a importante recepção. Era necessário proteção para a princesa, já que naquele tempo a segurança do município era ineficiente. Para isso, o Conde de Eu, Marechal do Exército Brasileiro, veio ao Rio Grande do Sul para uma inspeção militar em nossos quartéis. A Princesa Isabel, ela esteve em Bagé, visitando Bagé em 1885. Ela chegou em Bagé precisamente no dia 20 de fevereiro de 1885. O objetivo dela de vir aqui foi encontrar-se com seu esposo, o Conde D, que tinha vindo ao Rio Grande do Sul. Ele era francês, mas marechal do Exército Brasileiro. Ele tinha vindo ao Rio Grande do Sul fazer uma inspeção nos quartéis no Rio Grande do Sul e participar de uma manobra militar em Saikan. Já naquela época, vejam vocês a importância que tinha Saikan, que até hoje é um campo de manobras do Exército Brasileiro. Então, ela veio encontrar-se com seu esposo aqui e o local acertado para esse encontro foi exatamente Bagé. Então, o objetivo dela foi se encontrar com seu esposo. Agora, o que é interessante nessa história da Princesa Isabel, até a gente pode contar alguns detalhes da visita dela, como é que foi, mas o importante é dizer, para mim é mais significativo dizer que ela esteve aqui, mas foi por uma sorte, por uma casualidade muito grande, porque se ela tivesse vindo se encontrar, tivesse todo esse acontecimento ocorrido um ano antes, ela não teria vindo a Bagé. Então foi um acaso ou um acidente. Por quê? Porque ela só veio a Bagé, vejam vocês, ela só veio a Bagé para se encontrar com o Conde D nessa oportunidade em fevereiro de 1885. Por quê? Porque 3 meses antes foi inaugurada a linha de trem de Rio Grande, Pelotas a Bagé. Então, com esta facilidade de ter o trem, ela naturalmente veio do Rio de Janeiro de navio até Rio Grande, ali pegou o trem e veio a Bagé. Para isso, o Conde de Eu, Marechal do Exército Brasileiro, veio ao Rio Grande do Sul para uma inspeção militar em nossos quartéis. Autoridades, comércio e população em geral uniram-se para receber aquela que poderia ser a futura governante do Brasil. Foi muito adredemente preparada essa visita, com adiamentos para que houvesse uma coincidência, diríamos hoje assim, romântica até, porque ela chega aqui no dia 20 de fevereiro, de trem, né? E ela é recepcionada. A cidade se prepara, se embeleza. A Ismael Soares, ali o Rua Ismael Soares, a 7 de setembro, a Dr. Pena, General Osório, foi toda ornamentada com folhagens, com arcos, depois teve fogos e artifícios, enfim. Então ela chega a Bagé, é recepcionada por cerca de quase 2.000 pessoas na estação férrea, e ela em seguida pega uma carruagem, toma uma carruagem e vem pela Ismael Soares, entra na rua 7 de setembro, vem aqui até a Dr. Pena e toma o lado oeste da cidade, ou seja, sai em direção ao que hoje nós chamamos a Estrada para Serrilhada, enfim, é o CTG 93, a chácara do CTG 93, e vai se encontrar com o Conde D, que vem vindo de Saikan, exatamente ali na Vista Alegre. Aqui é poucos quilômetros, 2-3 quilômetros, então aquela recepção calorosa, aquele encontro romântico da Princesa Isabel com seu esposo, né? Diz a lenda que Princesa Isabel se hospedou nesse local, chamado Casa de Pedra, mas alguns historiadores contestam essa história. Na verdade, aquela casa lá se criou. Isso sim, tu não me pergunta que eu não sei te responder, o porquê que dizem que ela parou lá,
Eu não sei sequer se aquela casa existia naquela época. Uma casa muito interessante, uma casa que hoje faz parte do patrimônio da cidade, do patrimônio cultural, arquitetônico, merece toda a proteção. Mas uma coisa é certa, nós temos às vezes situações, lendas, mitos, e que se não tem como aferir a veracidade dos fatos. Neste caso, nós temos toda a certeza. A imprensa, ela diz onde parou, está retratado, não só quando ela chegou, que ela foi para casa, e exatamente nisso que eu estava contando. Há um jantar solene, à luz de velas, que acontece na noite que precede a partida dela no dia seguinte, ou seja, na despedida que ela faz em Bagé, que acontece na casa do senhor João Damé, na rua General Osório, ali onde hoje é o Banrisul, ali em diagonal ao posto de gasolina. Ali é que ela parou, num palacete do João Damé, que era um comerciante, fazendeiro, bem sucedido na cidade, tinha uma bela residência, ela parou ali. Então, inclusive a descrição da festa, o povo à noite, a cidade iluminada com fogos de artifícios e cirandas de fogos e flores, se posta na frente da casa onde ela estava parando, na Avenida General Osório, volto a insistir, e ali ela chega sacada, acena para o público, há um discurso de bagenses homenageando ela, e ela, por sua vez, não fala, e em nome dela fala o Conde D. Princesa Isabel visitou vários lugares do nosso município, entre eles o Hospital de Santa Casa, que comemorava seu 2º aniversário, onde também se encontrou com Preto Caxias, figura popular e respeitável em Bagé. A programação dela aqui, ela ficou 3 dias, então somente 3 dias em Bagé. Então depois que ela chega e se encontra com o Conde, eles vão à igreja, a nossa igreja matriz, e fazem uma oração, e a saída, inclusive, da igreja, são rodeados pelo povo, o povo acompanhando sempre, participando, mas ali especialmente escolares, crianças, alunos da Angélica Jardim, da professora Angélica Jardim, que o nome, célebre professora hoje é nome de rua, aí, foi um dos grandes mestres que teve Bagé no século XIX, e que atiram pétalas de rosas na Princesa Isabel, enfim. Então, depois ela vai para casa, e no dia seguinte, ela inicia o seu dia com um passeio de carruagem pelos cerros de Bagé. Então, veja a importância que tem os cerros de Bagé. Até hoje a gente cultua, né, os nossos cerros, faz parte do patrimônio paisagístico e material da nossa cidade. Ela faz um passeio aos cerros de Bagé, enquanto o seu esposo, o Conde D, faz a inspeção nos quartéis de Bagé. Inclusive há um exercício de tiro para que ele observe, de tiro e de lança, porque a lança era a grande arma da época, né? Há um exercício de tiro dos soldados, e depois eles fazem uma visita à Santa Casa de Caridade. E aí outra coisa importante, dentro daquela pauta que eu referi ainda há pouco, dessa década de ouro, digamos, do século XIX em Bagé. Outra coisa que acontece nessa mesma década é a fundação da Santa Casa de Caridade, em 1883, se não me falha a memória. Ela, quando esteve aqui, fazia 1 ano e pouco, e estava completando 2 anos a Santa Casa. Então ela vai lá fazer uma visita à Santa Casa. Nesse momento é que ela se encontra com o Mão Preta, porque ele já era, naquela ocasião, um homem de idade, tinha cerca de 80 anos, foi um dos primeiros habitantes de Bagé. Ele veio para cá desde o tempo das guerras cisplatinas e por aqui ficou, e se aposentou, digamos assim, ficou morando em Bagé, e era uma pessoa extremamente humanitária, e ele recolhia, inclusive, doações, óbolos em favor dos outros e não dele, que era uma pessoa pobre. Então era uma pessoa por demais conhecida na vila, na cidade, era cidade, mas de uma cidade pequena, e admirada. O importante é que era admirada, era uma referência de Bagé.
o trabalho que ele fazia. Um homem de 80 anos percorrendo as ruas da cidade, buscando caridade, não para si, mas para os outros, apesar de ele também ser uma pessoa necessitada. Então, obviamente, quando ela vai à Santa Casa, ela, obviamente, seus assessores, enfim, as pessoas que a acompanhavam, as pessoas de Bagé, vendo a figura do Mão Preta, do Espírito Santo ali, né, Maximiliano, se não me engano, Maximiliano, Espírito Santo, vendo ele posicionado ali, que era o lugar, o habitat dele, andando sempre em volta da Santa Casa, sempre em volta dos necessitados, oferecendo um consolo, né? Eles referem para ela, esse é o Mão Preta, esse é a pessoa que esteve aqui, que lutou pelo Império Brasileiro em muitas das guerras e hoje vive aqui, e ela se comove com aquela pessoa de tão avançada idade, e ela, aquela pessoa, Mão Preta, uma pessoa pobre, idosa, e ela então tem um gesto de reverência para com aquela pessoa, né? Ela pega e para, o que uma princesa, né, uma casa imperial parar para uma pessoa não é uma coisa tão comum, né? Em reverência até ao relato de que ela aperta a mão, cumprimenta, o que também é uma coisa que é muito difícil numa casa imperial, uma realeza apertar a mão de uma pessoa do povo, um plebeu no caso, né? Então ela tem esse gesto e ficou marcado, isso teve repercussão inclusive na imprensa da capital. No final da tarde de 21 de fevereiro, segundo dia da estada da princesa em Bagé, aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal, comemorativa da visita real. Enfim, a história apresenta a visita de Princesa Isabel a Bagé, aquela que futuramente assinaria a liberdade dos escravos. Até a próxima! Olá, boa noite. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Este é o subtítulo do livro 1822, escrito pelo jornalista Laurentino Gomes. Em seus 22 capítulos, a obra traz um relato detalhado dos fatos históricos, escritos de uma maneira instigante e atrativa, que desvendam os acontecimentos, que vai de 1821, marco do retorno de Dom João VI e sua corte à capital portuguesa, Lisboa, até 1834, ano do falecimento de Dom Pedro I. Nesta lacuna temporal, acontece a independência do Brasil e sua consolidação territorial. A obra 1822 é a nossa dica de leitura de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.